O vídeo de hoje se refere a uma postagem recente. E como toda postagem recente em uma rede social, vem poucas informações e essas poucas informações também não explicam da forma correta e gera dúvidas, principalmente para o desavisado. Aí o advogado que atua nessa área de registro de marcas, junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou o professor da área de direito empresarial que trata da matéria propriedade industrial, no meu caso, são as duas coisas, advogada e professora, fica uma coisa esquisita, porque parece que a gente fala uma coisa, aí vem a rede social, fala outra, e a pessoa fica perdida no meio dessas informações. Então o vídeo de hoje, ele trata dessa informação sobre a possibilidade de registrar uma cor vinculada a uma marca junto ao INPI. E isso envolve um instituto chamado Trade Dress. Dress de roupa mesmo, de vestido, tá certo? Então é como se você estivesse falando da roupagem de uma mercadoria, de um serviço, de uma marca. Porque na verdade o Trade Dress, ele envolve embalagens, ele envolve a marca, quer seja nominativa, figurativa, só a logo. Então ele envolve vários institutos. O Trade Dress é a forma de externar algo relacionado a uma marca, produto ou serviço, e ao longo desse vídeo eu vou colocar algumas informações e alguns exemplos para vocês. Então, efetivamente, aonde nós temos aqui, quando nós falamos de registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, a marca ela tem algumas restrições quanto à sua forma de registro. Então, quando a gente olha o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, a 9279 de 96, existe um rol ali com relação ao que não pode ser registrado. E tem que tomar muito cuidado com essa expressão. Não é que não pode ser registrado, mas você não pode impor aí exclusividade. Então, dentro desse rol, vocês têm nomes próprios, algarismos, cores, formas, enfim, coisas do uso do dia a dia que eu realmente não posso atribuir a exclusividade. Por quê? Porque senão depois uma pessoa não vai poder falar um número, uma cor, um formato, sem pagar royalties, sem pedir a licença de uso dessas palavras, né? Então, de fato, não é que não possa ser registrado. Eu posso registrar a minha marca envolvendo palavras corriqueiras, normalmente são marcas tidas como fracas, porque são palavras do dia a dia, e eu não posso restringir o uso. Eu, nas minhas marcas, utilizo minha paleta de cores, e aí eu registro com aquelas cores, e efetivamente eu só vou poder utilizar com aquelas cores, então a minha marca vai ser exclusiva na forma como ela se apresenta, tá certo? Mas eu não posso proibir outras pessoas de usar essas cores. Até a página 2, que é onde eu quero chegar nesse vídeo com relação a esse instituto chamado Trade Dress. Então, pela lei, eu posso sim registrar uma marca, mas eu não posso impor a outras pessoas a utilização dessas palavras, dessas cores, desses números, desses nomes próprios, mediante o pagamento de royalties, né? Mediante autorização e pagamento de royalties. Até aí, ok. Só que o que acontece? As coisas vão evoluindo e originalmente começaram, e um grande exemplo desse é a garrafa, o formato da garrafa de Coca-Cola, clássica de vidro, né? Então, assim, as coisas foram evoluindo ao longo dos anos e embalagens, forma de esterilização, principalmente de produtos, passaram a ter uma marca própria, um significado próprio. Então, que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, né? Não precisa ter o rótulo dela. Quando você bate o olho naquela garrafa, com aquele formato, aquela garrafa clássica de vidro, a referência é imediata. Então, ao longo do tempo, as marcas foram se vinculando a formatos, a cheiros e principalmente a cores, que é o objeto de hoje, desse vídeo de hoje. Então, assim, em tese, eu não poderia registrar um desenho industrial somente pela sua forma. Eu diria que aquele formato daquela garrafa de Coca-Cola poderia ser registrado como desenho industrial se ela fosse inédita, original, nova, trouxesse um conceito novo. Mas até assim, teria um prazo.
certo? E aí, ao longo do tempo, foi se criando na doutrina e depois na jurisprudência, porque eu repito, isso não existe na lei brasileira, essa ideia de que realmente formas podem ser vinculadas de tal maneira a uma marca, a um produto, a um serviço, que aquilo acaba não podendo ser separado. E se outra pessoa utilizar, pode gerar inclusive confusão. Se a gente voltar à questão da garrafa da Coca-Cola, se uma outra marca de bebida, né, inspirada nesse refrigerante, utilizar esse tipo de formato na garrafa, o consumidor sim vai se sentir confuso no momento de comprar, né? Principalmente se ele não olhar, ele for pelo formato. Isso envolve muito embalagens de produtos, né? Embalagens comuns. Nós temos casos de remédios que envolvem. Então, quando você vai pesquisar o trade dress, tem casos de remédios, bebidas, enfim, vários segmentos do mercado aonde isso foi se consolidando. E a jurisprudência brasileira, ela reconhece. Então, o trade dress não existe na legislação, mas existe na jurisprudência. Então, se eu provar que aquela forma de externalização de algo está vinculado de tal forma àquela marca, aquele produto ou serviço, eu posso restringir sim o uso de outras pessoas, né? Para que não ocorra confusão com o consumidor. E aí, de um tempo para cá, é uma mega empresa, ela é uma gigante no setor de consultoria, de cores, envolvendo cores, paleta de cores. Ela acabou se desenvolvendo num ponto que hoje ela dita a cor do ano, que é a Pantone. A Pantone é uma consultoria gigante que cria, né, dentro dessa consultoria, paletas de cores para marcas específicas, ok? Vou dar alguns exemplos para vocês, vou passar essas imagens. E para vocês terem uma ideia, a cor tendência de 2025 da paleta Pantone é a Mocha Coffee, se eu não me engano é isso, Mocha Coffee. Eu vou colocar para vocês aí. E a cor tendência significa dizer que a moda, de um modo geral, vai ter como referência esse tom. E nessa situação, ela acabou desenvolvendo cores específicas para produtos, marcas específicas. Uma das mais famosas é a da Tiffany, aquele azul Tiffany, não é nem azul qualquer coisa, é um azul Tiffany. E o azul Tiffany foi tão específico, foi tão impactante, simboliza tanto, porque a marca Tiffany já é algo com um valor econômico absurdo, um segmento específico de alto luxo, né? Uma joalheria top, caríssima, extremamente, né? Vamos dizer assim, extremamente valorosa com relação à sua marca. E quando houve a vinculação desse azul Tiffany nas suas caixinhas, na sua forma de expor seus produtos e a sua própria marca, aquilo foi se desenvolvendo num ponto que hoje você não pode usar o azul Tiffany, né? Principalmente dentro do segmento. Existe uma restrição. O registro da marca, especificamente nos Estados Unidos, né, não é o caso do Brasil, ela está vinculada a essa cor. De modo que, claro, se você fizer lá um desenho e fizer lá um azul Tiffany no seu desenho, até um primeiro momento não vai acarretar em nenhum problema para você. Se você fizer uma caixa, sei lá, você vende semi-joias, ou até joias, resolve fazer uma caixa, né, de presente, um embrulho de presente com a cor azul Tiffany, isso provavelmente vai dar problema. Por quê? Porque você está fazendo referência a uma empresa que não te autorizou a usar essa cor. Ah, mas como assim se acabei de falar que é proibido? Sim, é proibido, mas até a página 2. Por quê? Porque o azul Tiffany virou uma situação de trade dress, né? A Tiffany existe com o azul Tiffany, de modo que você não pode fazer isso, né? Talvez se ela chegar à conclusão que o seu desenho
possa fazer alguma referência a ela e gerar confusão para o consumidor, ela também não vai te permitir esse tipo de coisa. Então as coisas foram acontecendo. Eu vou colocar para vocês, a partir de agora, algumas situações envolvendo cores dessa empresa e produtos específicos, aonde essa cor já está vinculada ao registro dessa marca e, consequentemente, o produto ou serviço que ela está relacionada. Então, hoje, sim, se uma empresa provar que é uma situação de trade dress, se ela provar que essa cor representa, externaliza uma marca, um produto ou um serviço de tal forma que, se outra pessoa utilizar, vai gerar confusão ao consumidor, vai gerar problemas com relação à própria marca, sim, eu consigo vincular. Mas esse sim eu consigo vincular é perante a jurisprudência. Eu repito, dificilmente o INPI, pelo menos no Brasil, vai aceitar um pedido de registro de uma cor vinculada a uma marca no sentido de restrição a outras pessoas. Significa dizer o quê? Como que é no Brasil? Volto a dizer, eu crio a minha marca, seleciono a paleta de cores que eu vou utilizar, registro dessa forma. Eu só posso utilizar dessa forma. Se eu for mudar, eu tenho que fazer um novo registro, mas outras pessoas podem utilizar essas cores. E tá ok, porque eu não posso proibir o uso. Quando essa cor vira um potencial, uma referência, tal como aconteceu, que eu acho que é o caso mais emblemático, né, do azul Tiffany, aí a história é outra. Porque se outra pessoa utilizar, principalmente no mesmo segmento, com os mesmos produtos, vai gerar prejuízos à marca e confusão com o consumidor, porque o consumidor ele já associou a caixinha da Tiffany dessa cor. Tanto que eles fizeram uma brincadeira no 1º de abril, criaram uma caixa nova com uma cor amarelo, não sei das quantas lá, e aí as pessoas ficaram, como assim, né? Porque já associou de tal forma, tanto que ela conseguiu esse registro. Então hoje você não pode utilizar. Então cuidado com algumas postagens que aparecem nas redes sociais, na internet, nos canais aí, qualquer mídia que seja. Muito cuidado com isso, tá? Isso é uma situação muito específica. Trade dress você só consegue reconhecer em juízo por enquanto. Dificilmente o INPI aceita esse tipo de coisa, não por falta de legislação específica, porque o INPI tem inúmeras decisões que são até contrárias à legislação, mas é porque no Brasil a regulamentação desse assunto é somente jurisprudência do Tribunal de Justiça, de um STJ da vida, por exemplo, não jurisprudência do INPI. Então, de fato, é bem difícil de você conseguir esse reconhecimento administrativo, a não ser que seja uma coisa tão assim óbvia que até o INPI aceite, tá certo? Então, cuidado aí com essas postagens. Esse vídeo é um pouquinho mais rapidinho do que normalmente eu faço, mas eu achei importante fazer essa explicação aí para vocês. Até o próximo!